Nação flamenguista, a mídia paulista discutindo já esse grande jogo do Flamengo contra o Palmeiras, né? Flamengo que precisa, né, de um bom resultado para encostar, né, de vez aí no Palmeiras, para ficar só um ponto, sem sombra de dúvida. O Flamengo tem time para isso. E a imprensa paulista, né, de olho aberto, né, porque o Flamengo sempre fazendo bons jogos contra o Palmeiras, principalmente aí em São Paulo, né? Então, a gente espera que continue assim, né? Continue o tabu. Claro, perdeu o ano passado, mas foi Copa do Brasil, né? Brasileirão, o Flamengo, desde 2017 que não perde para o Palmeiras em São Paulo. Isso aí tá deixando muito torcedor palmeirense preocupado, né? E a imprensa paulista discute, né? Será que o Flamengo vai vir com força máxima? Mas qual seria essa força máxima do Flamengo? Vale lembrar que todos os jogos o Flamengo tá fazendo mudanças, né? Rodando o elenco, assim como o Palmeiras, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal, acho que o Flamengo tem um grande elenco, um grande time. Dá para vencer o Palmeiras, dá para encostar. É a hora de reverter essa chave aí, né? Ir para o Mundial de Clubes ali colado no Palmeiras, ir para o Mundial de Clubes classificado na Libertadores, né? Já se classificou na Copa do Brasil. Então, sem sombra de dúvida, é o momento certo do Flamengo virar a chave, né? Torcedor palmeirense preocupado, né? Porque sabe que é o principal jogo do ano do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, né? Vamos ver o que é que a imprensa paulista tá falando aí. Créditos do vídeo, Band Esporte, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Agora, Arnaldo, vamos fingir que você fosse o Felipe Luiz. O que você faria? Eu odeio jogar sem volante, né, cara? Ele não tem praticamente. Não, mas aí que tá. Eu acho que pra jogar fora, vai jogar o Everton, o menino, né? Com menos pressão que no Maracanã. Eu acho que vai depender do Flamengo muito da partida do Gerson, que vai ter que jogar como volante dessa vez, né? Vai ter que correr pelos outros. Eu armaria, Tironi, com... eu acho que assim, a linha de 4 atrás não tem muito mistério. Volta o Rossi, volta os 2 zagueiros, beleza. Aí do meio campo para frente, acho que vai ser o Everton com o Gerson. E aí, eu acho que os três, como o Flamengo jogou algumas vezes bem, ainda sem contar com o Pedro machucado, agora ele já conta, mas para começar o jogo, com 3 atacantes rápidos, além do Arrascaeta, mas os 3 atacantes rápidos fazendo o serviço sujo que o Arrascaeta não faz, né? Então, eu acho que o Luiz Araújo, para mim, jogaria. Acho que taticamente ele é o melhor deles. E do outro lado, Cebolinha ou Michael, porque o Plata, que seria uma boa opção, não está disponível. E o Bruno Henrique na frente, deixando o Pedro para o segundo tempo. Acho que ele vai. Eu imagino. Tá mais fácil a gente, pelos setoristas do Flamengo, né, a gente identificar, até pelas ausências, o que o Flamengo vai fazer do que o Palmeiras vai fazer. Porque eu acho que as opções do Palmeiras são muito maiores, né? E o Felipe Luiz tem essa dúvida prática, se começa com o Pedro ou se começa com alguém fazendo a função de centroavante como o Bruno Henrique, deixando o Pedro para a segunda etapa. Só um detalhe curioso aqui, Tironi, rapidinho. Ao contrário de Botafogo e Flamengo, quando a gente falou, puta, Libertadores é muito decisiva para os dois, é jogo muito grande, vai desfocar. O brasileiro, dessa vez, a gente vai entender. Cara, os dois estão numa situação na Libertadores, um já resolveu mais do que a vida, que é o Palmeiras, e o outro pega um time venezuelano em casa, só precisando ganhar, enfim. Ou seja, eles podem pegar o domingo e falar, esse é o meu jogo, que eu vou focar, vou colocar todo mundo, e depois, no meio de semana... é o menos problemático. Acho que inverte um pouco do que foi aquele Botafogo e Flamengo, quando os dois ainda tinham coisas a fazer na Copa Libertadores mais sérias, né? Acho que muda bem, né, Massa? Acho que os dois, aquela pergunta que eu fiz lá do Raca, era um pouco isso, porque eles passaram ilesos no meio de semana, vão para esse jogo com tudo, e a semana que vem o Palmeiras não precisa nem jogar, se não quisesse, e o Flamengo, no fim, vai acabar passando. Mas se você fosse o Abel, você faria o quê? Vai acabar passando, mas precisa jogar e ganhar, né? O Palmeiras não. É uma diferença. Você não pode, por exemplo, pensar em tirar os seus melhores jogadores pensando na rodada última do Campeonato Brasileiro. Acho que tem essa diferença aí. Sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo ainda, o saldo é importante para o Flamengo quanto tático. Isso. Pode ser fundamental, né? E acho que a lição do Córdoba foi aprendida.
né? É assim, se fosse o Abel, todo mundo que tem condição vai jogar, os melhores que estão com condição física tem que jogar. Não dá para tirar o pé. Eu entendi isso, tá? Demorou para entender, mas eu entendi. Apesar do Abel, o Abel tem falado sobre isso, né? A comissão técnica tem falado sobre isso, o trabalho está sendo feito para isso. E tem que jogar os melhores, que estiver bem fisicamente tem que jogar e sem discussão, entendeu? Todo mundo, então. Todo mundo. Quem tiver condição tem que jogar. A dúvida é, quem hoje está melhor? O Rios não vai jogar, certo? Nem o Felipe Anderson. O Rios está suspenso, o Felipe Anderson está machucado e o Rafael Veiga está com um problema na lombar, né? Lombalgia. Ficou fora do jogo de ontem, mas pode ser que esteja à disposição. O Veiga hoje, me parece, desse time do meio para frente, é o único reserva posto. O Alan ontem foi poupado, mas quem vai jogar do lado direito? É o Alan? É o Estevão? Vai entrar o Paulinho? Vai entrar o Maurício? O Maurício está crescendo de novo. Ele passa a ser, ontem jogou como meia e fez uma senhora partida, assim como o Aníbal, que entrou muito bem. O Hannibal está de volta, agora com o Corega, mais, né, botou aquela dentadura, pá, massa, colocou até uma argamassa ali, o homem está mordendo de novo, fez uma partida muito boa. Acho que, cara, assim, você vai tirar o Giai como? Vai tirar o Piquerez? Não tem substituto, na minha visão. Cai muito com o Vanderlan. Tem que ir todo mundo, cara. Agora, nesse esquema, jogou o Evangelista, jogou o Martínez contra o Red Bull, ontem jogou o Aníbal. Tudo indica que vai jogar o Martínez. O Gustavo Gomes não sai. O Murilo voltou. Ele é mais zagueiro que o Fux e também que o Mikael. Deve ser o Murilo. Giai de um lado, Vanderlan do Piquerez do outro, você definiu a zaga. Mas o Martínez, pela lógica da sequência, né? Aí você tem Martínez e Evangelista, porque o Rio está suspenso. Alan do lado direito, Estevão. Aí, cara, quem vai jogar do lado esquerdo deve ser o Facundo e o Vitor Roque. Deve começar jogando de novo. Então, é isso. Tem uma Paulinho coisa. Nada. Paulinho fora ainda. Não acredito que ele vá entrar jogando contra o Flamengo, não. Ele jogou 15 minutos ontem. O Palmeiras deu uma recuada com o Paulinho, sabe? Deu uma recuada. Foi 35, parou não, 60 contra o São Paulo e aí descanso. Não foi nem treino, descanso. Fala, Arnaldo. Não, só um detalhe que acho que taticamente pode ter vai ter uma influência no Flamengo, é a ausência do Wesley suspenso, né? Porque o Varela é um outro tipo de jogador, certo? O Varela é um lateral que... Só que Varela vem sendo um dos principais jogadores do Flamengo, né? Ele foi um dos principais jogadores quando foi improvisado na esquerda. É um jogador bastante versátil, pessoal. E vamos ser bem realistas, né? O Wesley caiu muito de rendimento, né? Então acho que o Flamengo não vai perder tanto assim, pessoal. Que defende muito mais do que ataca. Até para jogar contra o Palmeiras como visitante, acho interessante o Varela, né? Aí, tendo o Varela, o Felipe Luiz arriscam mais do outro lado e coloca o Ayrton Lucas em vez do Alexandre, eu não acredito. Eu acho que o Felipe Luiz vai com os dois laterais mais defensivos, né? Eu imagino que ele vai com Varela e Alexandre, né? Porque o Wesley normalmente ele cumpre uma função no Flamengo, é quase mais um ponta, né? E acho que aí tem uma diferença grande de característica entre o Varela e o Wesley, né? Agora, o Vessa, em outro CNPJ, um jornalista falou assim: eu aposto que o Palmeiras vai fazer aquela blitz inicial de 20 minutos e ver o que vai dar para fazer, e aí se não conseguir gol ali, aí já dá aquela recuada, já joga mesmo meio com o regulamento debaixo do braço, como dizem. Agora, o Flamengo normalmente joga com a linha alta lá para cima, talvez seja diferente então dessa vez. Porque eu me lembro de assistir Palmeiras e Flamengo outras oportunidades. Eu sei que são treinadores diferentes, mas o Abel é o mesmo. E o Palmeiras não conseguiu fazer isso.
porque o Flamengo não deixou. O Flamengo chegou a iniciar o jogo controlando em algum desses jogos, até um que foi 0-0, enfim. Se olhava e falava, cara, que coisa modorrenta, o Palmeiras também não consegue atacar, não consegue porque o Flamengo também não deixava. Eu tenho muita dúvida, aquele amasso, por exemplo, que o Palmeiras dá no Corinthians em 18 minutos, 2, 3 chances de gol, 2 gols, sinceramente, contra o Flamengo, eu não acho que é possível você fazer isso, porque primeiro que você pode ser, de alguma maneira, a primeira brecha que você der, o Flamengo tá lá na cara do seu gol. Então, eu acho que vai ser um jogo de mais respeito. Às vezes a gente sobe muito a expectativa, porque são os 2 grandes elencos do Brasil, enfim, os 2 times aí que mais vencem, a espanholização que o âncora fala, mas já decepcionou várias vezes, porque ou é excesso de respeito, ou é jogador bom com jogador bom, e aí você não tem, um não consegue sobressair no outro, e a gente meio que se decepciona. Meu Deus, esse é o Palmeiras e Flamengo? Então eu não estou com essa expectativa tão alta de amasso de um lado ou de jogaço, porque normalmente os 2 estão um bem travando o outro. Teve exceção? Teve exceção. Lembra lá no Maracanã, o jogo de ida da Copa do Brasil? Tem um amasso do Flamengo, o Palmeiras tem que agradecer por perder só de 2-0. Mas no Allianz Parque, sobretudo, o Flamengo não costuma ser amassado ou ter tanto problema diante do Palmeiras. Por isso que eu não estou com a expectativa total, acho que eu apostei até no empate, porque me parece um cenário de mais palpável para 2 times com esse nível assim, sinceramente. Muito bem, vou repetir a pergunta, ver se vocês mudaram, para a gente mudar de assunto, tá? O empate é melhor para quem? Flamengo. Eu sigo achando o Flamengo porque está fora de casa. Também, estou com vocês. Massa. Tá mutado, Massa, seu microfonão lindo. O empate é pior pro Flamengo. Boa. Vocês mandem aí para quem vocês acham que, aqui no chat, para quem que vocês acham que o empate é pior. Olha, o empate que foi pior para um time foi para o Santos, que empatou contra o CRB. Pessoal, aí eu discordo de Mancini, né? Tudo bem, o Flamengo tá 4 pontos atrás do Palmeiras. Precisa da vitória, é fundamental a vitória. Mas, pessoal, eu acho que sair um empate não é mau resultado para o Flamengo, né? A gente tem que sempre fazer o contraponto. São 2 jogos. Um em São Paulo e um no Rio. Então, se o Flamengo conseguir 4 pontos, arrancar 4 pontos do seu adversário e o seu adversário fazer só um, o Flamengo já tá no lucro, né? Então, o empate em São Paulo e a vitória no Rio, sem sombra de dúvida, é um bom resultado. Então, sem sombra de dúvida, um empate não é mau resultado para o Flamengo, né? Até porque o Palmeiras está jogando em casa. O Palmeiras está jogando com o apoio da sua torcida. Segundo a imprensa e a mídia, está jogando o melhor futebol, coisa que eu discordo. Inclusive, eu vi mídia palmeirense aí dizer que o Palmeiras vai passar por cima do Flamengo. Discordo completamente. Não vejo isso, pessoal. Não vejo. Para mim, o Flamengo teve mais altos esse ano do que o Palmeiras. Só que o torcedor palmeirense deixa se levar por quê? Resultado. O torcedor palmeirense é resultadista. A imprensa palmeirense é resultadista. Eles olham para o resultado. Venceu. 2-1. Um exemplo, o Palmeiras fez 7 jogos aí. Dos últimos 15 jogos, só perdeu 1, né? Foi para o Bahia. Mas muitas vezes desses jogos... Por exemplo, vamos citar um aqui bem curtinho e bem próximo da gente. Palmeiras e Bragantino. 2-1 pro Palmeiras. Como foi o jogo? Vocês sabem como foi o jogo? Eu sei. O Bragantino amassou o Palmeiras no primeiro tempo. Amassou. Fez 1-0, poderia ter feito 2-3. No segundo tempo, claro, diminuiu um pouco da intensidade. Diminuiu um pouco daquele ímpeto, né, de partir para cima, de fazer o segundo gol, mas sempre atacando. Poderia ter feito algum gol. O Palmeiras vai lá no ataque 2 vezes, vira o jogo e ganha o jogo. O torcedor palmeirense venceu, ok, 1000 maravilhas. Mas não foi só o jogo do Bragantino. Teve vários jogos essa temporada onde o Palmeiras jogou nesse padrão. Não jogou bem, mas venceu. Claro, o que importa é os 3 pontos. Eu até concordo, né? Mas a gente tem que analisar, o torcedor flamenguista sempre analisa o desempenho da equipe, né? Se o desempenho tá muito bom, você vai estar próximo da vitória.
o desempenho tá essencial, precisa melhorar alguma coisa, você vai estar mais longe da vitória, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, para mim hoje o Flamengo vai fazer um jogo complicado, é um jogo duro, mas o Flamengo tem condições de ir aí no campo do Palmeiras e fazer um bom jogo e sair com a vitória. Se não der a vitória, um empate é um bom resultado. Eu penso assim, né? Vale ressaltar e dizer aos palmeirenses que desde 2017, pelo Campeonato Brasileiro, que talvez vocês vão lembrar aí do ano passado, né? Copa do Brasil, vencer de 1-0, não se classificaram. Mas desde 2017 o Palmeiras não consegue vencer do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida, isso aí já é uma grande vantagem para o Flamengo, né? E esperar, né? Esperar uma boa atuação. Eu acho que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, tô dizendo nos últimos vídeos aí que é a hora de virar a chave. Por quê, né? A gente sabe que um clássico muda tudo, pessoal. O Palmeiras vem conquistando as vitórias, a vitória. Se perder para o Flamengo, muda tudo, né, pessoal? Muda tudo. A gente espera que o Flamengo mantenha o mesmo desempenho e vá melhorando, né? Gradativamente, né? A gente pode dizer assim, né? Gradativamente vá melhorando seu desempenho. Eu acho que se isso acontecer, o Flamengo vai estar próximo da vitória, eu não tenho nenhuma dúvida. Claro, é difícil? É difícil para o Palmeiras, difícil para o Flamengo, mas isso não quer dizer, não vai impedir do Flamengo fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória, né? Então é isso, nação. Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui seu placar. Para mim vai ser 2-0 Mengão. Então é isso. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.